Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que combinar, como eu sempre faço nesses conteúdos, é que isso não é uma verdade absoluta. Então é um ponto de vista sobre o ser humano, bem antigo por sinal, e ele não é algo lógico matemático. Então aqui a gente vai falar de coisas bem específicas, vai colocar nos quadrantes, mas para a gente poder compreender. Mas não é uma matemática exata, assim, você é 2% isso, 3% aquilo. Né? Quando a gente tem esses testes sobre temperamentos, que vocês provavelmente encontram na internet, aqueles percentuais não é uma coisa lógica, é uma coisa chutada. Tá? Então isso é importante. E o mais é a gente poder se perceber sobre esses temperamentos. Cada um vai poder encontrar aí qual é a sua predominância. Tá legal? E uma outra coisa importante é que a gente tem que tomar cuidado para não rotular as pessoas a partir desse conteúdo. Legal. Isso é muito importante. Assim, o palestrante aqui vai exagerar nas coisas para poder entender, para vocês poderem entender. Então eu vou dar uma exagerada em algumas coisas, mas muito provavelmente as pessoas que eu vou citar aqui, vou tentar não citar nomes, porque senão depois eu não posso voltar para casa. É normal. Mas não é só isso, mas é que aqui eu exagero para a gente poder entender, tá bom? Então assim, a gente tem um temperamento, a gente tem uma idade que interfere no nosso jeito de ser, a gente tem uma história de vida que interfere no jeito que a gente é. Só que já são 3 coisas. Né? Além disso, a gente tem atitudes anímicas, tem forças zodiacais, que são temas que a gente não viu. E mais uma gama ampla de coisas que faz a gente ser únicos. Então, temperamentos é uma das coisas. E é como se fosse mesmo um tempero de comida. Não é o tempero que faz a comida, mas o tempero dá o sabor. Então, o temperamento é a mesma coisa pra gente. Só um detalhe que às vezes eu falo quando eu tô nervoso, fala muito que a gente é feito de carne e osso, né? A gente é feito de carne, osso e nervos, né? Porque se fosse só carne e osso, tava de boa. Carne, osso, nervo, tempero. E temperos que... Agora você pode acrescentar, né? O tempero, os nervos. Só que o tempero, o que acontece? Se eu pegar lá um tempero, Maria Helena, que é nossa cozinheira predileta, se você pega um tempero, uma pimenta, e põe só pimenta na comida, na mesma proporção de todos os outros, né? Claro. Se você tem lá 100 partes, você usa 100 de pimenta. O que acontece com a comida? Pega fogo. Né? Ninguém consegue comer. Do mesmo jeito, se eu pegar o sal e jogar 100 partes de sal, em vez de... Agora, quando eu misturo sal, orégano, a pimenta e outras coisas, vai dando um sabor gostoso. Então, o exagero do tempero traz algum problema. Um problema para a comida em si, ou seja, para nós, e um problema também para quem vai comer a comida. Ou seja, o excesso de tempero prejudica as relações. Isso é importante, excesso de temperos prejudica as relações, as suas com os outros. Tá? Então o grande objetivo nosso aqui é a gente se perceber, compreender o nosso temperamento e compreender que outros têm temperamentos diferentes. E aí como é que a gente lida com isso então? Porque esse conjunto é que faz um grupo cheio de temperos também ser gostoso e produtivo. Pergunta? Não, só para lembrar assim, que determinadas fases da vida a gente pode ter vários outros, pode oscilar nos temperamentos, né? Isso é importante. Temperamento é de fábrica. Não é opcional. Você não escolhe. Você tem ele, é aquele. O que acontece é que você não tem um só. Você tem doses. Então, temperamentos é como se fossem os dedos, assim, né? Então, você tem um que é mais predominante, tem um que é um segundo predominante, um terceiro que é médio para baixo e um quarto que é quase zero. Bem pouquinho. Não seria como você vai lapidando alguma coisa com a idade, você vai melhorando, você percebe. autoeduca. Sabe quando dá aquela raiva que você quer socar alguém? Isso tem a ver com um temperamento específico. Aquele temperamento que sempre gosta de grudar no pescoço do outro. Mas daí você, pelo seu processo de autoeducação, com o tempo... Tem gente que tem 80 anos e continua esganando os outros. Mas tem gente que se autoeduca e aí aprende que, opa, peraí, nesses momentos eu tenho que me controlar. Não é que
você acabou com o seu temperamento, você mudou. O temperamento está ali. É que você aprendeu a se controlar. E aí eu vou contando essas histórias no meio do conteúdo, vai ficar mais claro para vocês esse tipo de processo. A gente vai ter dois momentos hoje de temperamentos. A gente vai ter um momento de eu trazer o conteúdo para vocês, um esboço dos temperamentos, que é um conteúdo muito rico, então não vai dar para falar de tudo aqui em 1 hora. E aí depois a gente vai ter um momento para vocês fazerem uma atividade, aqui mesmo a gente vai fazer, dos temperamentos. Vai continuar falando do assunto. Só que daí cada temperamento vai poder dar recados para os outros temperamentos. É muito legal. E aí vai se consolidando o conteúdo, a gente vai começando a perceber as diferenças. É bem divertido. Tudo bem? Tiago, posso fazer só um parênteses para quem está chegando agora, na verdade, né? Na realidade, porque a gente está numa oficina de sensibilização ambiental e a gente traz um conteúdo sobre temperamentos, é porque a gente parte do princípio de que o ser humano é integrante da natureza. Né? Então a gente faz essa observação, né, de si mesmo e pensando no contexto da escola, esse exercício de fazer a observação do outro, né, do aluno, da própria gestão, de quem a gente está em relação. Então, na verdade, é um exercício potente, né, de reconhecer-se, né? E acho que mais uma coisa importante, a gente já viu as fases da vida do ser humano, lá atrás, né, num dos encontros, e os temperamentos, eles aparecem, eles emergem, tá dentro lá, né, mas eles emergem no segundo setênio. Então, a partir aí, mais ou menos, como na matemática, mas a partir dos 7 anos é que o temperamento surge. Então, a criançadinha pequenininha, eu não posso dizer que eu estou vendo um temperamento X, Y, Z, porque ainda não dá para perceber. Mas quando vai chegando ali 7, 8, 9 anos, vai chegando meio no meio do setênio, fica bem claro as diferenças dos temperamentos. Né? Então uma criança de 9, 10 anos, fica bem clara a diferença. E como ainda ela não é autoeducada, ela não conseguiu se educar, então ela fica muito cru o temperamento, fica muito fácil de ver. Então uma dica é, quando você começar a olhar, lembra da época que você tinha 9, 10 anos? Como é que você era? Talvez isso dê dicas de que temperamento você é. Por volta dos 9, 10 anos. Quem tem filha, você tem uma filha que é mais ou menos essa idade, então ela vai começar a surgir o temperamento agora, provavelmente. Aí parece que mudou a criança, antes era tão extrovertida, aí passa a ficar mais para dentro. Talvez seja o temperamento. Talvez seja o Rubicão lá, né? Que a gente já conversou a respeito. Então aí tem que ir olhando o que é o que, né? Rubicão por volta dos 8, 9 anos. Já começa, né? É. Muito bom. Nós vamos conversar então. Eu lembro que eu dei uma tarefa para vocês. Alguém lembra qual era? Observar os 4 elementos da natureza. Os 4 elementos da natureza, né? E aí quais eram os 4 elementos? Terra, fogo, água. Terra, fogo, água e ar. E aí é legal já uma primeira coisa. Assim, os temperamentos é um estudo muito antigo, que vem lá dos egípcios, talvez dos persas, mas aquele primeiro que trouxe escrito foi Hipócrates. Então sei lá quantos anos, 2000 a.C., não sei quantos anos antes de Cristo. Não sei se chega a ser 2000. Mas enfim, mas é antes de Cristo ainda, o grego antigo, que trabalhava com os temperamentos, né? E olhava os temperamentos com uma parte mais medicina. Então como é que os temperamentos, ele não chamava de temperamentos, chamava de humores, os líquidos do corpo, como é que esses líquidos influenciam na saúde humana. Aí depois, outros estudiosos, como Avicena e tantos outros, foram estudando os temperamentos e os humores e como isso influenciava na saúde humana. E hoje em dia, mais, né, os psicólogos estudam temperamentos também nas relações humanas. E o Steiner, lá por volta de 1900 e pouco, ele também associou esses temperamentos aos 4 corpos do ser humano. Então quem assistiu ao conteúdo e quem participou da palestra, lembra dos 4 corpos, né? O corpo físico, que é esse mais estrutural, o corpo vital, que tem a ver com os fluxos nossos, o corpo anímico, que é esse corpo das emoções, e o eu, que é essa parte mais, digamos, espiritual. Lá tem lá o conteúdo para quem quiser lembrar. Então ele associou cada temperamento a um desses corpos. O Steiner daí. Tá? Então foi uma coisa diferente que ele trouxe. E sempre olhando, a gente traz esse olhar para os temperamentos, então, para as relações humanas. Porque eu não vou falar de saúde, que eu não tenho conhecimento para falar a respeito. Mas também quem quiser tem literatura a respeito. Tá?
Muito bom. Então vamos falar daquele elemento, olhando os 4 elementos, qual é aquele elemento que é o mais denso? Qual dos 4 é? Terra. Terra. Então nós estamos aqui pisando na terra, olha aqui a terra, tem bem terra aqui, andamos na horta, vimos a terra, alguns pegaram na mão. Que características podemos falar sobre o elemento terra? É sólido. É sólido. O que mais? Características do elemento. A cor. Tem uma cor, Textura. tem o que? Uma textura, Cheiro. tem cheiro, É duro. é duro, Mas pode ser Mole, mole. mas pode ser mole. Ele gera vida, ele dá uma sustentação, uma base para a vida, né? O que mais? Sobre a terra. Peso. Peso. Em comparação, sempre estou olhando em comparação com os outros 4, né? Porque terra também eu posso olhar todos os minerais. Eu posso olhar o ferro, Varia de temperatura. posso olhar pedra, tudo é elemento terra. Se for olhar, né? Cor. Tem uma cor, Temperatura. ele tem uma temperatura, ele pega a temperatura, né? De algum Pega, lugar, né? absorve. Ele absorve de outro elemento. Que se transforma a partir Ela se também. modifica. Ele absorve, né? Exatamente, Temperatura. reações. Modifica. Uma das características mais importantes do elemento terra, que vocês não falaram, outros não têm tanto, ele sofre um efeito da força da gravidade. Então, você pega a terra, você joga para cima, pum, ela cai. É diferente do fogo e do ar, né? Terra sofre um efeito grande da força da gravidade, ela é puxada para o solo. Tá? Então, todas essas características do elemento, e aí o Hipócrates já olhava nessas características do elemento terra, associava a um humor, especificamente, um fluido do corpo, e a esse temperamento, que é chamado de melancólico. Melancólico. E aí, olhando assim para o próprio nome, o que vocês lembram desse termo melancólico? Tristeza, assim, Emocar. popular, o quê? Fala, gente. Juventude Emocar. Gênero. A gente lembra de uma tristeza ou de um recolhimento, né, de um dia mais nublado, talvez mais Acidentado. triste. Essa é uma coisa que está na nossa visão. Não que seja ruim, né? Porque é bom para assistir Netflix esse dia, né? Comer pipoca, deitado na sala, abaixo do cobertor, é gostoso também, Tem uma né? coisa de acolhimento, né? Fica mais para dentro, de um recolhimento até. E aí o melancólico ela tem muito dessas características. E aí eu vou falar o melancólico, mas lembre-se, ninguém é só melancólico. Mas o sujeito que tem bastante característica melancólica, tem alguns que eu conheço que tem bastante melancolia, ele é um sujeito bastante desse recolhimento, bastante cuidado. E é legal assim que cada temperamento ele traz características também no nosso corpo físico. Apesar do melancólico, ele está mais ligado ao físico em si, né? Lembra dos 4 corpos? O corpo físico é o corpo mais característico do melancólico. Mas todos eles trazem características físicas. Os melancólicos normalmente são pessoas mais esguias, mais compridas, não necessariamente em altura, mas mais esguias, mais finas, os dedos compridos, as feições normalmente tem traços para baixo, né? Ombros para baixo muitas vezes, dependendo do grau de melancolia, até curvatura para baixo, assim, né? Tem uma curvatura. Porque é como se o peso da gravidade puxasse a pessoa para dentro do solo. Às vezes a pessoa tem até o nariz comprido, mas a pontinha faz assim, tuc. Quase um. E é interessante, o olho cai muito. O meu pai tem muito do melancólico, né? Você vê as feições dele caindo. E o peso é tão grande que a pessoa até fica meio curvada, muitas vezes. Parece que está carregando o mundo nas costas. Né? Então, como característica assim, dos olhos do melancólico, os olhos eles parecem mais sérios, até quase tristes para alguns, né? São os olhos mais sérios. Não são olhos sorridentes, são olhos sérios. Olhos às vezes até tristes, dependendo da pessoa. Não sei se vocês observam pessoas assim. É interessante, vai falando, vem vindo umas pessoas na cabeça. Mas você acha que a pessoa está triste, mas não, é o
O jeitão dela, é o temperamento dela. Engraçado que o olho caído, eu sempre reparei nisso. Nossa, tal pessoa tem o olho meio caído. E aí você olha dentro, assim, até das bolas do olho, não tem aquela vida, né? O andar do melancólico, Não sei, parece que não, né? imagine você carregando um saco de cimento de 50 quilos na cabeça. Como é que você vai andar? Devagar? Devagar e quase se arrastando assim, né? Então o melancólico, ele anda e faz até um barulhinho. Exagerando aqui. Mas você vê os melancólicos. Eu trabalhava com uma pessoa, que eu não vou citar o nome aqui. Agora eu vou entender Eu trabalhava com uma pessoa e o chão lá do lugar era mais ou menos desse jeito, né? E eu escutava a pessoa chegando. Por que eu escutava? Porque ela chegava. Nossa, entendi. Eu escutava arrastando o pé. E não arrastar de brincadeira. Não, arrastar de andar, de peso mesmo. O joelho até parece que estica o joelho, né? Sempre o peso puxando. Então é um andar pesado, um andar quase arrastado. É bem normal ver os melancólicos andando desse jeito. O andar mais lento, ele não vai andar rápido. Só se for correr. É aquela corrida assim. Estiver atrasado, não, atrasado. Não é que não tem atleta melancólico, também deve ter, né? Jogando xadrez, né? Xadrez, o cara é bom, hein? Bem, características mais anímicas do melancólico. O melancólico ele é um sujeito que vive mais dentro dele. Né? Ele é mais introspectivo. Não é um cara que você vai ver ele, a menos que ele seja muito treinado, ele se eduque, porque tem palestrantes melancólicos ótimos. Até interessante, depois eu posso passar um vídeo do Jaime Moji, ele dando uma palestra sobre temperamentos. Então ele dá uma palestra fenomenal e tal, ele fala, mas eu sou melancólico. E aqui o que eu estou fazendo é um jogo é quase um jogo de cena ali, né? Ele se esforça para estar ali e fazer um teatro. Mas depois quando ele para, ele já vai, e pumba, cai na cadeira, né? Ou seja, os melancólicos são ótimos palestrantes, porque eles também são ótimos estudiosos. Melancólicos são profundos naquilo que eles querem fazer, então eles estudam muito. Então eles têm um grau de profundidade bem grande. Né? Profundo no estudo, profundo na relação. Você vai falar com o melancólico, não dá para falar alguma coisa superficial. Ele quer por quê? A pergunta por quê? Não, mas conta mais para mim. Ó, vamos fazer aquilo ali, peraí. Deixa eu entender um pouco melhor por que eu vou fazer aquilo. Vai sair chegando e fazendo. Eu quero entender um pouco mais antes de sair correndo para fazer aquilo. Tudo bem? É o, como é que chama o Pitoquinho? O Duque. Muito bom. Outras características do melancólico. Ele é um sujeito altamente fiel. Se você tem um amigo melancólico, é aquele cara, né? Ou um caso, né? O melancólico, ele é fiel naquilo que ele está. Inclusive, se você furar o pneu à noite no carro, no meio da rodovia, subir na serra, né? Subir na Serra do Mar, que chama o seu amigo melancólico. E ele vai. Ele vai fazer assim, né, pra ir. Porque ele vai. Não, mas ele vai. E se ele for seu amigo mesmo, ele vai. Porque ele não é seu amigo. Ele também. Não é seu amigo. Quantos amigos o melancólico tem? Larga a mão. No máximo enche a mão, assim. O número de amigos do melancólico. Ele mesmo vai ser. Então, assim, eu fico tentando achar um amigo melancólico para chamar de meu. Né? Ele mesmo, mas... Todo outro temperamento que é um amigo melancólico. Porque, pô, meu amigo melancólico é aquele que vai te ouvir, vai te dar, vai sofrer com você, né? E vai te salvar. Se aguentar ele também, né? Vai pro temperamento, esse daí que não aguenta. Até porque o melancólico ele é sincero. Todo mundo tem qualidade. Mas você vai perguntar pro melancólico como é que ele passou a noite? Aí ele vai escolher. Não adianta querer. Sabe aquela pergunta que você pergunta só despretensiosa, só pra... Vai ser uma conversa que vai se arrastar. Se você não quer saber como ele passou a noite, você só fala oi. Por que você vai perguntar? Como é que foi a noite? Foi difícil, hein?
Nossa, não dormia, aquele barulho do ventilador no quarto, quem é, que o calor. O ventilador tá bom, para muscular. Pernilongo. O pernilongo e tal, não sei o quê. Mas daí você vai. Ih, já faz 8 dias que Você eu vai não assim, você direito. vai pegando tudo pra você. Não rolou. Falou, Hã? E não adianta querer discutir com o melancólico, né? Você nunca vai ganhar dele nesse aspecto. Então você vai lá, vai querer discutir com ele, fala, rapaz, eu também não dormi à noite, porque me deu uma dor de estômago e tal. Ah, você tem gastrite? Eu também tenho um pouco de dor de estômago e tal, uma gastrite, quase uma úlcera. Ah, mas a minha sangra e a sua. Não vai ganhar. Eu queria saber se o lugar de nascimento, É o campeão na de derrota. vida, gera mais pessoas de determinado temperamento. Com certeza. Ah, não sei se é lugar de nascimento, mas tem países que parecem que tem uma característica mais melancólica. Se olhar o melancólico, parece que país aqui, nossos vizinhos, né? Sul. Não, país. Os argentinos, né, dançando um tango. Tango é melancólico pra caramba, né? A música. Quase chora. Aí os argentinos choram e tal. É a É carne bem com batata. melancólico os argentinos, né? Aí você vai ver que o brasileiro tem uma outra característica que não é do melancólico. Os ingleses, e aí tem características, mas não que na Argentina não tem outros temperamentos. Só andando um pouquinho, então eu falei aqui que melancólicos têm poucos amigos, mas os amigos deles são amigos de verdade. E os melancólicos, eles são cumpridores do dever. Então se você trabalha com um melancólico, ou se você tem um aluno que é melancólico, e você der uma tarefa, ele pode reclamar. Mas ele vai lá fazer. Se ele se comprometeu com aquilo, ele vai fazer, nem que arranque sangue das unhas e caia as unhas. Ele vai fazer naquele ritmo dele, mas ele vai conseguir fazer. Porque ele é dedicado e cumpridor de dever. Eles são meio rancorosos. Ah, não sei se são Tô rancorosos. descrevendo algumas pessoas aqui, né? Falou, só falta rancoroso ali. Só falta rancoroso. Ah, eu diria que o melancólico, não sei se é rancoroso, mas é que ele guarda a dor. Porque ele sofre, então ele guarda a dor. Principalmente Ele absorve. se para ele aquilo que falaram ou aconteceu é injusto para ele. Então vai ficar doendo aquela injustiça. Fala, não, mas como pensou isso de mim? Como pode? Ele vai ficar lá. Ele não vai sair reclamando com você e brigando. Ele vai ficar guardando. O melancólico, ele não vai chegar e dar feedback para você. Ele vai ficar lamentando para ele, vai ficar doendo aquele negócio. O cara se afasta porque ele não vai enfrentar. Né? Ele vai ficar na dele. Ele não é um cara que fica se expondo. Então não tem essa característica de exposição. Que aí é a morte pro melancólico, você fala assim, vai pro palco agora empurrar o melancólico. Não vai. Não é dele isso. Tá? Só se ele for muito autoeducado já, e for safo, for um artista, daí ele bota lá a máscara dele e vai, mas não é a característica dele. E ele tem grande dificuldade para a mudança. A mudança ele precisa ser empurrado. Ah, não adianta falar pro meu, vai fazer. Não, peraí. Ah, tem uma coisa importante, meu irmão, que é muito bom. Ele é ótimo para achar defeito nas coisas. Fechou, Então se você tiver um projeto, se você tiver um projeto e você fala assim, puta, deixa eu passar para alguém para dar uma olhada, ver os furos do projeto, passa para o seu amigo melancólico, pro seu colega, ele vai achar os erros. E aí, ele vai querer saber o plano B da história, mas peraí, e se chover, como é que eles vão fazer? Mas será que o calor? Ele vai querer saber os erros. Você tá falando? Hã? É pra se enxergar o que você tá falando? É claro, quem for melancólico, tomara que se veja. E uma coisa importante, gente, alguém falou, né? Ele não terminou Ah, os tem alguma outros coisa três. boa. Mas Tem alguma coisa boa. Todos os temperamentos têm coisas boas e tem coisas ruins. sim. Aí você tem que aprender a usar a parte boa e dar a aquietada na parte ruim, né? Tipo, sei lá, se eu tenho dificuldade para mudar, o que eu preciso para ser mais maleável, mais flexível para mudança? O que eu preciso fazer? Se eu sou muito ranzinza, porque às vezes o excesso de melancolia pode virar um cara meio ranzinza. Como é que eu trato disso, né? E uma das coisas que pode ajudar no desenvolvimento, no seu desenvolvimento, ou do seu colega, amigo, parente melancólico, é ajudar ele a ver o sofrimento alheio.
Porque como ele sofre muito, ele acha que o mundo é contra ele, é aquele cara que vou sair hoje para ir na oficina, aí pega, parece que tem uma nuvem chovendo só na casa dele. Tá vendo? Só porque hoje eu resolvi sair, choveu. Tudo culpa, né? Só porque eu ia lá. É aquele peso. Então ajudar a ver o sofrimento alheio, né? Que ele não é o único. Leva ele ver lá o orfanato, ver um asilo de idosos, para ver que a vida não é tão ruim dele assim, né? E ver que as pessoas não sofrem tanto quanto ele, com muito mais coisa. Isso é uma das dicas, tá? Só pra gente não delongar. Muito bom. Tudo bem? Depois a gente pode voltar, tá? A gente vai ter até a hora do almoço para falar disso. Próximo elemento, qual é o próximo elemento mais denso, depois da terra? Água. Características da água. Molhada. Fluida, molhada, Transparente, muitas vezes. transparente. Maleável. Hã? Maleável. Maleável, né? Você põe dentro dos vários Como que fala? Potes. Tem vários, pode ser... Estado da matéria. estados. vários estados. Sólido, Né? líquido e gasoso. Vai vendo. Na verdade, sofre de mudança. Vai fazer Só o quê? transita, né? Transita Vai pelos fazer o quê, cara? Sofre Estágios e de estados, né? É. Tipo lá a Quente, cachoeira frio. tá lá quietinha, né? A água lá no rio, lá, você vai lá no rio. Você viu o rio Paraibuna ali, né? Quietinho, você entra na água, você até atravessa o rio andando. De repente vem uma. Quando tem um desnível, depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Mas quando acontece, né? Igual São Paulo, capital agora, né? Tava lá quietinho, os rios, veio a chuva. Acho que Depois voltou a ser. uma característica que perpassa os quatro é a intensidade, né? A intensidade com que eles estão. Às vezes, hora devagar, hora... Ah, tem uns que são mais intensos, outros não. O melancólico não tem a intensidade, ele é sempre Pesado e tranquilo. leve. Ela vai haver um terremoto. É isso. Né? Ah, mas é sempre tranquilo ali. É pesado e leve. Deslizamento de terra. Mas É uma lama, uma uma terra seca. É a água ali que faz deslizar a terra, né? A terra em si está quietinha. Ah, verdade. Ou o ar, que vem lá e começa a bater tanto que faz gerar erosão. Então a terra fica na dela. Né? Muito bem. Então aqui nós estamos falando da água, né? O elemento água. O corpo do elemento água, né? Os corpos é o corpo vital. É o corpo dos fluidos, o corpo líquido, né? Se for pensar aí, né? Onde corre o sangue, onde correm as coisas dentro da gente, né? Aqueles líquidos todos. E o sujeito que tem características da água é o sujeito fleumático. Alguns amigos gostam de falar o pneumático, porque a tendência física dos fleumáticos é que eles são mais redondinhos, não necessariamente gordos, porque gordos todos os temperamentos podem ser hoje em dia com essa mania nossa de comer coisa porcaria só e ficar sem fazer exercício, né? Mas os fleumáticos são mais arredondados, enquanto os melancólicos são mais esguios. Então você vê o rosto às vezes mais arredondado, o olho arredondado, às vezes mais tem um pneuzinho, né? Um culotinho. Então eles têm uma característica mais redonda. Assim como a água, né? A água você joga, ela tem uma tendência a circular, a fazer gota. Desenho de uma água é uma gota. Gota é ninguém faz uma gota a risco. Todo mundo faz um negocinho, né? Está na nossa mente, Quando na nossa cai, imaginária. ele cai certinho, o pingo redondo. Cai um pinguinho. E se vocês olharem como a água circula, como a água anda, ela não anda reta. Ela anda assim, ó. Ela vem pra cá, e vai assim, né? Ela faz uns movimentos. Muito bom. O fleumático, a característica assim, olhando então os olhos do fleumático, ele tem um olho mais redondo e um olhar que meio que quase te chama para conversa. Vou chamar aqui de um olhar amigável. Um zoião redondão, né, mais boludo, e que parece que te chama para um bate-papo. Né? Tem ali uma conversa, tem uma tensão ali naquele olho. O andar do fleumático, eu gosto de fazer um exemplo, né? Vocês moram perto da praia, vocês já viram o sujeito andando na bordinha da água com o pé de pato? Né? O pé de pato você tem que andar meio assim, né? Você não consegue andar arrastando o pé de pato, porque você vai tropeçar e cair de boca. Não dá para andar na ponta do pé também, que é ruim. Então você tem que andar meio de calcanhar, assim, meio com a pé aberto, né? O cara tem aqui do tênis tudo do lado. Erguendo o pé, mas é uma marcha meio assim desengonçada, né? Um amigo meu muito fleumático, ele disse que é um andar desengonçado. Eu acho que isso pode ser preconceito com os fleumáticos, então eu prefiro que é um andar de pato. Né? Meio assim você vai ver que os fleumáticos têm a tendência a andar com o pé mais aberto.
um andar mais lento e mais aberto, meio 10 para as 2, assim, né? Ou 5 para 1, sei lá. Né? Então um andarzinho assim com os pezinhos, desse jeito, até na hora de parar, para sempre assim, não consegue parar com o pé reto, né? Sempre fica meio assim, né? Barriguinha para frente, talvez. Então é um andar mais lento, meio 10 para as 2, né? 10. Reloginho isso aqui, tá, gente? Ó, meio 10 para as 2. Beleza? Vocês já observaram isso? Depois a gente faz um desfile de moda aqui para ver quem anda com jeito. Tal pessoa. Vamos lá, que nota a gente dá pelo pé andando. É que quando a gente fica pensando, a gente não anda daquele jeito, né? Legal. Características mais anímicas do fleumático. O fleumático é um sujeito, ele vive muito nos processos vitais. O vital tem a ver com esses nossos processos internos, né? Aí você imagine lá você, depois que almoçou, o que acontece com os seus processos internos? Você quer ficar cuidando deles, né? Então uns gostam de fazer uma siesta, até, mas tá ali acontecendo um monte de coisa. O fleumático vive muito nesse processo, cuidando desse processo vital. Isso inconscientemente. O temperamento não está na consciência, né? O temperamento é interno. Então ele fica lá meio que cuidando, ele curte cuidar disso, inclusive. Então ele curte muito esses ritmos, esse ritmo interno dele. Então o cara que gosta do ritmo dele de dormir, faz bem para ele, se não faz ele fica irritado. É o cara que se ficar sem comer fica irritado, né? Que passou fome. Inclusive os fleumáticos espertos são aqueles que sempre andam com uma coisinha na mochila. Você olha, sempre tem uma bolachinha, sempre tem um negocinho para comer. Não vou arriscar ficar sem comer. Né? O nosso amigo Rocha, né? Ele vinha com a bolsa dele, trazia um monte de comida, trazia água, tal, para ele não arriscar passar necessidade. Roupa até passava, assim, mas uma comida tem que ter. Então sempre lá. Então ele cuida muito desse ritmo dele interno, né? Mas também esse ritmo das coisas. Ele gosta de fazer as coisas no ritmo. Se ele combinou uma coisa, ele quer fazer aquela coisa que ele combinou. Não dá para mudar as coisas de repente. Porque ele já pensou no dia dele, o que ele vai fazer hoje. Como é que eu vou fazer, que hoje eu vou almoçar em tal lugar, depois à tarde, depois à noite eu vou em tal lugar, não sei o que, com tal amigo, Aí de repente chega alguém, você chega na sua casa e fala, chamaram a gente para ir na festa e tal. Não, peraí. Não está Tá fora do planejamento. Tá fora do que eu combinei, do que eu pensei. Né? Se eu me avisasse com os 3 dias de antecedência, talvez, né? Aí como é que você convence o seu companheiro ou companheira fleumática aí junto com você? Tem comida. Tem comida. A comida que ele gosta, aí ele fala, peraí, se vai ter esse tipo de comida, então Boca livre. tem uma amiga para tirar ela de isso casa, daí é vamos uma sair na rua. característica Nossa, eu tô tão Vamos bem comer. aqui assistindo Netflix hoje e tal. Não, eu tô pensando naquele restaurante lá que tem aquela pizza gostosa que você gosta. Tá bom, vai, então eu vou outra parte. Eu sou assim, Né? eu Não são só os fleumáticos que gostam de comer. É isso. Mas é uma característica Mas os fleumáticos gostam muito de comer. Não, mas não são só fleumáticos que gostam. Tem vários que minha esposa não tem nada de fleumático, ela adora comer. Mas é que não é a principal. Agora, se ela ficar sem comer, às vezes fica lá 4, 5, 6 horas, dá até gastrite, ela não percebe. Porque está fazendo alguma coisa, que é mais importante outra coisa. O fleumático se irrita, fala, não, vou parar agora, vou comer, depois eu continuo. Mas isso é mais fleumático que passa fome, sai, isso é demorado também, né? Ela gosta do ritmo aqui, aí gosta até quase da rotina, né? Da rotina, das coisas no horário, de fazer, né? Um cara que eu trabalhava junto, o horário dele era 11 horas no almoço. Se acontecia alguma coisa e mudava o horário do almoço dele para meio-dia, ele ficava doido de bravo. Ficava com um bico desse tamanho o tempo inteiro. Porque mudou o horário dele das 11 para meio-dia, não tinha sido previamente. Porque mudou o processo dele. A gente acostuma, né? Imagina, corpo vital tem a ver muito com funcionar para o paralelo do mundo, é o mundo vegetal. O mundo vegetal funciona no ritmo. Então o fleumático ele tem esse ritmo interno. O que ele faz? Ele vai lá, vai ficar no cantinho dele ali comendo, um negocinho, Parar de entregar, vai tomando lá o que ele gosta, observando o que está acontecendo. Eu não vou lá ficar me expondo, lá ficar pulando igual assassino, igual aqueles caras. Vou ficar na minha aqui, gosto de estar na festa, mas fico na minha, no canto. Então,
eu sou um bom observador. Fleumático, Observador. né? Mas pergunta pra ele que roupa que as pessoas foram, o que aconteceu lá, ele sabe tudo, porque ele tá lá observando. Gosta de bater papo, tomar na dele. Isso quando consegue tirar o fleumático de casa. Porque se deixar, ele vai ficar fazendo as coisas que ele gosta. E o fleumático tem uma característica, ele fica feliz com ele sozinho. Ultimamente, muita gente Ele fica feliz, eu comigo mesmo, tá bom, aqui, vou fazer o que eu gosto, não preciso ficar negociando o filme que eu vou assistir, porque eu vou escolher, ou a música, ou o livro, sei lá. Vou ficar na minha. Ou seja, se tem um amigo fleumático, nunca chegue de supetão na casa dele. Ou se chegar, chega com comida predileta. Exatamente. Se for pra ir sem avisar, pelo menos leva comida. Não sabe, mas... Se for pra ir na casa dela, se avisar, leva pizza gostosa e vinho. Né? Já tem que saber que é sem carne. E ele também tem uma calma, uma placidez. Lembra da água, gente? Os fleumáticos têm uma calma grande. Assim. Difícil tirar o fleumático do sério. Vou botar um exemplo. Vamos lá. Um amigo meu, eu não, sem botar nomes, mas um amigo, ele estava lá, ele é bastante fleumático, a esposa dele é de outro temperamento, não é desse. E aí ele trabalha no escritório na casa dele, isso é relatos que ele conta publicamente, né? Então eu posso contar. E aí tava, a esposa toda hora vai lá, viu, João, mas tal coisa, tal não sei o quê. Fala, tá, isso, fecha a porta. Daqui a pouco ele volta lá, se concentra no trabalho, viu, João, mas não é. Tá bom, tá, não sei o que, e dá mais. Mas assim, a cada 15 minutos a pessoa ia lá e tal, não sei o que. Essa era a 18ª vez que a pessoa foi. Poxa, falei que sim! Ela falou, nossa, como você é grosso, você está essa fácil! Só perguntei essa coisinha. Meio Chaves, né? Então assim, ele vai guardando. E quando ele explode, ele tem uma explosão. Ele tem uma explosão que é quase um maremoto. É muito fora da curva a explosão, porque ele guardou essas coisas. Ele é muito bem aceito pelas pessoas em volta, parece, porque não está acostumado a ver ele desse jeito, né? Como nesse caso do seu amigo. Ele é um cara calmo, você pode falar com ele, tá? Você fica pentelhando, dando peteleco na orelha dele. Né? Aí de repente ele vira e te dá um soco na cara. Nossa, que cara bruto, né? E esse cara aqui é perigoso. Né? O meu pai, ele é bastante melancólico e tem o seu lado grande fleuma, né? Então ele trabalha no caixa da padaria há 50 e tantos anos. E ele fica lá dele lá, né? Pela cara dele lá, tranquilão, sossegado. Todo mundo acha que ele é bravo. Caixa de padaria consegue ficar tudo. Todo mundo acha que ele é bravo porque ele tá sempre com aquela meia amarradona, meio fechada. Não é um sujeito sorridente, né? Melancólico. Só que ele tem o lado fleumático dele também, né? Se fosse só melancólico, ele não saia do lugar. Mas ele tem o lado fleumático. Quando mexe com ele, assim, de alguém roubou alguma coisa, ele é capaz de sair correndo uma volta no quarteirão inteiro atrás do cara até pegar. E já aconteceu. É capaz, assim, no aspecto que ele já pegou. Olha pra você ver. De sair assim, sem noção nenhuma, porque explode, pula o caixa, e ele é gordão, tem quase mais de 100 quilos, né? Ele pula o caixa e sai correndo atrás da pessoa. Então, assim, explode, sai uma energia, não sei de onde, que mexe com alguma coisa interna, assim, pô, que história é essa? Vai lá e pega. Então, explode assim de repente. E aí você fala, nossa, que casa, né? Os fleumáticos normalmente também são mais metódicos e lógicos. Uma explosão do Tchacabum. Normalmente são metódicos e lógicos. Então ele gosta da coisa de vai colocar aqui, ele vai calcular quantas cadeiras cabem, se vai dar certo ou não. Não vai sair, não vai gastar energia à toa. Na visão dos fleumáticos, eu não gasto energia à toa. Eu vou primeiro pensar como tem que fazer. Vou sair fazendo. É um sujeito bastante desse pensar, mais lógico. Né? E ele tem uma tendência, como ele gosta do ritmo, da rotina, uma tendência ao conservadorismo. Principalmente o seu próprio conservadorismo. Né? O seu espaço, o seu tipo de trabalho, as coisas que vai comer. É difícil um fleumático puro sangue assim, querer ficar mudando o tipo de comida, porque ele vai arriscar. Ele não vai arriscar ir no restaurante que ele não conhece.
Difícil, só se o Pra fazer um outro caráter. sujeito leva ele no É embalo, né? outro temperamento. Porque daí ele fica indo, ele vai sempre no corpo, porque eu já sei que ali a comida é boa, já é limpinha, já tá bom. Por que eu vou lá gastar energia pra outro? Não que não vá, Tá fadiga. mas alguém tem que levar junto, né? melancólico. Tudo bem? Tem que avisar uma semana antes que vai levar ele. É, Eu vou dar um ofício. Você que fala, Até ele não comia antes, né? muito entusiasmado. Sabe aquela coxinha caçadora? Comer antes, não chega. Tem uma outra que é muito melhor que eu descobri. Mas Chega no muito restaurante, melhor. come, Você vai. liga. Ah, então tá bom, experimentar. Semana que vem nós vamos lá, tá? E olha, os dois podem viver mais sozinhos. Só que esse fica o melancólico fica triste de ficar sozinho. Ele não tem energia de sair, muitas vezes. Já o fleumático fica quer. feliz de ficar sozinho. Então o ponto de desenvolvimento do fleumático é estimular o cara a conviver com os outros. Porque senão ele vai ficar sozinho mesmo. E se você é fleumático, você tem que se exercitar, né? Eu acho que o sereno é isso. Claro, só Não sei, né? Querendo interessante. estimular a convivência com pessoas, tá? Não vale gato nem cachorro. Acho que normalmente o fleumático gosta mais de gato, porque gato você vai passear, né? Cachorro você precisa levar passear, você trabalha, então vai mais pro gato. Tudo bem? Bacana. Ontem eu estava na casa de uma amiga que não é nenhum desses daqui, tá desse lado. E a gente chegou na casa, né? Eu estava lá, a gente foi sair para almoçar junto. Aí eu peguei, moro no segundo andar, eu ignorei assim, o elevador, fui pra escada. Aí ela veio comigo, daí ele meio que olhou já do tipo, puta, tem que descer de escada, né? Mas desceu junto. Aí na volta, almoçando e tal, eu passei reto e fui pela escada de novo, e ela veio atrás. Ele fez uma cara, fechou uma cara e foi pro elevador. Aí chegou lá, chegamos junto, né? Porque os dois andares só chegamos e damos um tapinho nas costas dele, mas você via que não falou nada, né? Porque não vai ficar falando, mas eu tipo, pô, vou lá, Pra que isso? vou lá pegar a escada, agora você tem um elevador, né? E a tendência dele é mais gordinho, inclusive, né, no caso. Muito bom. Vamos falar então desse outro sujeito aqui. Qual é o qual é o? É o ar, né? Ele vai por baixo agora. Ele vai deixar o pior. Dá pra ver que esse é ar e esse é fogo. É diferente. Você vai deixar o mais inteiro. Eu vou na sequência do denso, da densidade. Qual que é o mais denso? Ar ou fogo? É o ar que é mais denso, né? O ar tem um peso relativo. Características do ar. Leve. O que mais? Pode ser rápido, Fluido pra cima. fluido, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Ele ocupa o espaço. Vocês já moraram em algum lugar que tem cheiro perto? Já. Eu moro do lado de uma granja. E quando cheira a granja de frango, Ai, ai, ai. não tem como segurar o maldito ar. O ar entra em qualquer buraquinho. Ah, não? E ele traz outro cheiro, né? Atrás do caminhão de Ah, ele entra sem pedir. Ele entra, ele sai. Se tivesse que acordar pra ver, né? Quem soltou um pulo, né? Como é que se acumula o vento? Viadinho, né? Como é que se acumula vento? Como é que você guarda o ar? Estocar, né? Como é que você estocar? Difícil estocar. Então, o ar você não pega, você não guarda, ele sai, ele vai pra lá, vai pra cá, né? Quê? É. Você tem que... Tá bom. O ar, então... Ah, não, vai vendo. Tá bom, vamos parar de discutir. Viu, né? Estão vendo, né? O corpo do ar, tem lá o corpo físico, o corpo vital. Qual é o corpo do ar? Anímico. Né? O ar tem mais características do corpo anímico, que é o corpo das relações, das emoções. E o sujeito, o nome do temperamento que tem relação com esse elemento é o sanguíneo. Que é o sangue que leva o ar. É o fluido sangue. E aí, características do sujeito sanguíneo. Você imagine um sujeito que tem muito ar, como é que ele anda? Rápido. Anda rápido, mas é um andar rápido quase Balangando. balangando, saltitante, tipo o Smurf. Né? Ou o John Travolta nos embalos do sábado à noite. Pra quem tem idade ou mais, né? Pra quem tem 40 ou mais.
Dá aquela andadinha assim, ele anda meio que quase na ponta do pé. Você não escuta o cara chegar. Anda meio dançando, né? É quase o somebody love, né? Não escuta, mas quando ele chega, todo mundo olha. Porque já chega fazendo bagunça e tal, né? Já chega... Então assim, primeiro que o olhar, a gente está falando dos olhos, né? O andar então é um andar leve, vamos assim dizer, né? Andar leve, quase na ponta dos pés. Enquanto esse anda arrastando, esse anda meio de lado, o outro anda meio na ponta do pé. E aí pode ser rápido, pode ser devagar, mas na ponta do meio que não, você não escuta assim, pisando. Os olhos do sanguíneo, como é que são os olhos de um cara? Sangue nos olhos. Deixar o fogo. É um olhar. Mas que é o que tem fogo? Olha, curioso. Aí, ó, Olhos sangue, brilhantes. sangue nos olhos. Tipo isso. Sabe aquele sujeito que você chega pra ele fica piscando o olho assim, ó, piscando, mas não é de sangue. É diferente. Ele te convence só com o olho. Você chega a fazer quando ele te conta uma história, você fica olhando pro olho dele e fala... Você vai junto na dele, aí tá na onda, né? Aí vai na Porque hora. ele tem lá os olhinhos brilhantes. Então é muito bom com os olhinhos dele. O sujeito sabe, como o ar tá em todo lugar, o ar entra pra lá, entra pra cá, isso aqui, então ele tá muito envolvido com um monte de coisa. Né? O sujeito sanguíneo tá lá, envolve-se com um monte de coisa, e ele é o sujeito, então, né, como está em todos os lugares, ele é altamente criativo. A criatividade faz parte aí do sujeito. Viveram aí, hein? Já tô enxergando alguém. Se eu preciso de ideia para o meu projeto, para quem que eu peço? Cerimonista. Ele vai ter mil ideias. Cerimonista. Ideias, inclusive. Lembra, a gente tem até um dito popular, né, que precisa trazer a pessoa pro chão. Você dá uma pipa aqui, né? Porque a tendência é voar, né? E vai pensar em mil e uma coisa, daquelas coisas mais mirabolantes. É o sujeito. Né? Pensa num cara que pensa fora da caixa. É esse. Quantos amigos tem o sanguíneo? Muitos. Né? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem tem Facebook aqui? Tem bastante gente que tem Facebook. Então, dos que tem Facebook, quem tem até 500 amigos? Eu não sei quantos amigos tem. Não sei, nunca nem olhei. E você tem mais de 3 mil. O que é? O máximo é 5 mil se marcar, não é? É, 5 mil. Eu vou olhar, não faço ideia. Tem que fazer um. Quem aceita sem ver quem é? Não. Às vezes. Eu sei. Aceita tudo, né? Quem já está falando? Olha, mas quase 4 mil. Quase 4 mil. Não, mas daí tem, ó, quase 4 mil. O outro tá... E aí você já começa. E pior de tudo, né? O sanguíneo é daquele sujeito que ele entra na fila do correio. Tem lá, fila do correio é chato, né? Mas tem 20 minutos lá na fila do correio, já encontrou uma pessoa na frente de uma atrás, já trocou já o telefone e já sai falando pra todo mundo que é amigo do peito. É meu amigo do peito. Márcia. Depois de 20 Ah, mais ou menos. Quer ir pra São Luís Paraitinga? fica lá em casa. Eu não sou assim, né? Nada que nada. Quando tiver amigo querendo vir, eu já vou indicar qualquer um de vocês aqui. Tem todo mundo de amigo, tudo amigo do peito aqui, ó. Vou indicar cada deles pra ficar. Fica lá na casa dela. Márcia. Não, posso até chamar pra ir na minha casa. Terminou de ter voado, Ah, na né? minha não dá, não. É a chama mais boa, né? Chama, mas esquece o chamou. Convida por educação. O fleumático você tem que combinar bem antes. Convida por educação. O sanguíneo ele aceita amigo, porque ele também pode vir. Eu vou achar ele lá, né? Se é que ele vai estar. Fica com a minha chave de casa que eu vou sair. Vai vendo. Então assim, ele é altamente sociável. Tudo caralho tem. Ele é tão sociável que ele é mal educado. Mal educado assim. Chega na festa, aí chega fazendo, e aí Maria Helena, como é que tá sua horta? Conta um pouquinho pra mim. E aí, Helena, Não dá nem já, Nem ouvi a resposta. não, já cansei de ouvir a resposta dela. Já chegou outra que nem o pessoa. Thiaguinho Lagoinha. Sabe aquela vê a borboleta, seguir a borboleta, ver outra amiga. O Thiaguinho tá sanguíneo. Eu quando eu ia de festa, minha esposa ficava doida comigo, porque
Eu parava, cumprimentava uma pessoa, aí começava a conversar com a pessoa, a conversa ficou chata pra mim, deixava ela falando e ia pra outra. Largava ela lá. Fica doido, porque... Tá falando com você, Eu falo pra você, não, mas se você me largar. Olha lá. E aí, assim, o sanguíneo ele não percebe. Então, beira a falta de educação, e aí se o cara se auto-educa, eu vou ficar escutando a história da Ela sofrendo. Mas não escuta, né? Mas não escuta, ele só tá ali. E a cabeça Mas aí é uma auto-educação. É uma auto-educação pra escutar também. Eu te contei. Nessa primeira aula que eu dou. Vamos lá, controle-se. Vamos lá. Mas a galera se definindo. Bem, se o cara fala com todo mundo, tá em todo lugar, qual o grau de profundidade? Pouco. Bem pouquinho. Então o cara tem uma tendência a ser Depende, se superficial. passar o zap hoje em dia, bicho. Aí hoje em dia Agora terminou de... Superficialidade. Então ele tem uma tendência a Eu não respondo superficialidade. Seja a bagunça do fundão aí. Controle sanguíneo. tá perguntando se é. Ó, Perguntando se é desorganizado. pode ser. Uma tendência de ser, né? Mas tudo é um processo de autoeducação. Mas é porque na Organização. química, as moléculas do ar, elas são afastadas e ficam todo o tempo se O movimentando. sanguíneo está aqui, prestando atenção na palestra, mas tá fazendo um barulho lá. É, já tá fazendo. O que será que está acontecendo lá? Tá jubado. Vamos lá ver. O outro assim, mas não é. Pessoal, para aí, senão o negócio vai pegar. Chega. Olha, Não, já tô Mas ficando deve estar lá irritada do grupo. Um é guio, o outro é mais... Ah, O ar... o ar é bonito, né? Ah, é fresco. É bonito, né? É fresco. Faltava isso pra me identificar. Não, mas Só faltava essa identidade. É fresco. tá ruim a gravação lá, que tá muita zona. Agora vai ter que editar. Tá muita bagunça aqui, mas o tipo é o tipo mais jovial, não tem uma característica física tão marcante quanto os outros. Inclusive na literatura fala isso. Ele é charmosão. Bonito, charmoso, mas carismático não tem a ver com o físico, né? Mas é um físico mais equilibrado. Cabeludo, né? Ó, Usa óculos. quantidade de iniciativa, quantas coisas, quantos projetos, quantas ideias, quantas salas de aula o sanguíneo dá? Não, sanguíneo, ele É muita iniciativa. Depende das contas. Ele não dá conta de fazer nada de... vai ter que ter 30 horas no dia pra ele. Pega pra fazer tudo. Ainda não foi nada. A gente entra no coletivo junto com a fleumática e daí as coisas dão certo. Então, olha lá, ó. Muita iniciativa e pouca acabativa. Acaba pouca coisa. A tendência é... finaliza nada. Eu tenho um conhecido, ele abriu acho que uns 5, 6 empreendimentos ao mesmo tempo. Como é que você cuida de tudo isso? Quebrou todos, claro, né? Porque não consegue cuidar. Mas as ideias, os negócios são legais. Só que você não se dedica. Porque enjoa muito fácil das coisas, né? E relacionamento é a mesma coisa. É igual beija-flor, né? Veja uma florzinha ali, uma florzinha aqui, todas as flores a gente se apaixona, né? Cuidado! Eu não quero gerar polêmica. Já gerou Polêmica. Briga de casal. Não entendi. Me quebra. É melhor não. É melhor não entender mesmo. Uma outra coisa que acontece, Ah, tá. é muito normal o sanguíneo misturar sonho com realidade. Então ele mistura muito o sonho com a realidade. Ele vive, às vezes, muito nesse mundo um pouco do sonho. Então ele pega lá e Muito fala assim, fantasioso, né? fala assim, nossa, eu tô pensando em montar uma empresa, tá, não sei o que, ele vai te contando tudo que ele tá pensando em montar, um restaurante assim, assado, te conta, tá, te vende que ele vai montar aquilo, você acredita nele. Mas ainda tá no mundo do sonho dele. Porque ele olha aquilo, já viu um monte de ideia na cabeça dele, pode ser assim, pode ser assado e tal. Mas passa. Então mistura sonho com realidade. Só quem mandou com Vamos lá, Leandro, como é que desenvolve então o sanguíneo? Como é que a gente ajuda a desenvolver o sanguíneo? Pra ele não ficar igual um beija-flor, pra... Ele
precisa encontrar o interesse real, ou o amor real, o amor verdadeiro naquilo. Seja no trabalho, no projeto. Eu sou bastante sanguíneo, já fui muito mais, assim, mais... Mas assim, conseguia fazer as coisas até o fim. Não, mas é aprender a se dedicar àquilo, encontrar aquilo que se dedica. Inclusive livro, porque o sanguíneo ele não consegue terminar de ler um livro. Ele precisa encontrar aquele interesse real naquele assunto, daí ele vai até o fim. Contanto que ele também se autoeduca e fala, só vou ler outro depois de terminar esse, né? Senão ele vai começando a ler vários. E é bom que ele lê 3 páginas e já dá uma palestra ótima, né? Porque a lábia do cara é boa. Ele até o sol agora aqui, ó. Só pra te avisar, o Flipchat já desapareceu. A luz do Flipchat fez ele desaparecer. Características do fogo, gente. Vamos lá. Foca aí agora. Quente. É um fogo, ele é quente, ele queima. O que mais? Se espalha. Ele se espalha para todos os lados. Pode ser controlado. É influenciado pelo ar. Pode ser controlado. Pode ser controlado. Pode ser. É difícil. Veja lá o estado, né? Destrói, causa destruição. Pode causar destruição. É uma permanente. Controlar no sentido de você. Puxa aí, você controlando. Como é que você apaga o fogo? Ou terra. Ou com água? Apaga com terra, com água também, mas... Tem que abafar eles, tem que abafar. Você tá no muito fogo, você joga fogo com fogo. É difícil levar a mão de água, né? Então você joga outro fogo lá pra apagar aquele fogo, né? Agora o fogo também transforma. Brigadista, cara. O fogo também ele transforma. Você bota um alimento cru, como é que come a taioba? Tem que passar no fogo. Tem que passar no fogo, dar aquela refogada no calor, senão faz mal. Então o fogo transforma os alimentos, transforma as coisas, transforma a terra em tijolo, em cerâmica. Sem fogo não transformaria. Com água também, claro, né? Mas tem que ter o fogo, né? Então o fogo ele transforma. E o fogo, o corpo do fogo aqui é o eu. O eu de quem? O eu dele, claro, né? Não é o do outro, não. O eu dele, né? O temperamento, o nome que a gente dá é colérico. Quais as características? O que lembra de vocês o nome colérico? Olha lá, o que é? Energia, né? Tô com raiva. Muito bom. Então o sujeito colérico, o sujeito que tem muito fogo, é aquele sujeito bastante intenso, que tem bastante energia, né? Como é que é o olho desse sujeito? Agora sim. Agora é sangue no olho. Fogo nos olhos. Já tentou olhar pro... Fogo na roupa agora. Já tentou olhar pro zoinho de um Já tá pegando, né? Um colega que você mexe com ele, já tentou olhar no olhinho dele? Você não consegue, né? Já? Ana Maria, como é que é? Fecha assim, ó. Como é que é olhar pro colega? Fecha assim, ó. Então ele tem Fuzila. um olhar... É o ciclope, né? Ciclope, é o ciclope. É o zóio ciclope, coloca depois nos próximos. Zóio ciclope. Zóio ciclope, fogo no zóio, é aquele olhar fulminante, é aquele olhar que te olha e já pega fogo, né? Como é que é o andar de um colérico? Ele voa. Firme. Marcha. É o olhar, quase uma marcha, né? Pisa com calcanhar normalmente. Aí você escuta assim, que você mora no apartamento, que mora um cara em cima, o colérico, você escuta chegando. É o colérico andando. Porque tem um ritmo e firme, né? Se não, você pode com um saltinho, né? Então é um andar firme, um andar quase de marcha, né? Legal. Fisicamente, o colérico ele tem uma característica interessante. Normalmente, eles são mais baixos. A única que meteu o nome na rota foi a Margarida. Diz que o criador, Que foi identificado. o criador foi inteligente porque ele fez os Ainda bem que se fosse pequenos grande mostrar e que você é menor. Se fosse grande e forte, só foto os outros. Mas é interessante que eles são pequenos, mas normalmente o tronco normalmente ele é maior e os membros são curtos.
Os membros são curtos e o tronco grande. Quer medir? A cabeça, normalmente o colérico, e eu conheço alguns assim, tem bastante na família, né? Os coléricos, eles, na hora de falar, assim, tem a cabeça pra frente, assim, sabe? Só gol de cabeça. Tem tendência, assim, parece que tá indo, tá andando, assim, tá sempre meio pra frente, assim. Lançando. E ele vai falar com você, vai falar, por que você tá bravo? Porque Uma pessoa incendiária, né? Incendiária. E aí assim, ela fala, é com energia, aí vai falar com energia, mas você tá brigando com as pessoas. Quase gritando, quase brigando, com energia. Ninguém tá bravo aqui. Pra ela tá ser. Olha lá, falou. Tá serena. Chamou Patrícia lá. Então, o que nós temos? Patrícia, Xingar os outros. Então tem intensidade, tem força. Vai chamar pra fazer as coisas? Não, se fizer, não vai fazer bico, ele prefere morder que fazer bico. Quem faz bico é esse. Biquinho, que biquinho que ele tem, não tá pra sua boca. Não vai comer nham. Eles não têm mimimi. Inclusive odeia quem faça. Pega a mão. Inclusive, Para com essa frescura. colérico. Lembra? Fogo, você ataca com fogo, né? O que você falou? Tapa na cara. Aí chamamos no... Aí nós falamos assim, o que você falou? Tá filmando, né? Vai pro vídeo, vai cacetar depois. Engole o choro. Começou coisa, o sujeito é altamente empreendedor, né? Se começar alguma coisa, vai fazer acontecer. E não vem com essa não, que o prefeito fala que não pode, que não sei o quê, que terra não presta, que não sei. Vai dar certo. Vai dar ou não vai dar? Vai. Então você gosta, é altamente empreendedor. Planta, corre. E vai falhar pro colérico que não dá pra fazer. Duvido que você faça. Nunca Ou ele te duvide quebra a de cara, um ele te faz colégio. engolir depois, né? Nunca duvide de um colégio. Não é? Antes deles aprenderem, isso você pode falar para assim, você não dá conta de fazer o que você quer que ele faça, né? Você não dá conta, ele vai fazer. Agora se ele descobrir que você está fazendo isso só para ele fazer, ele não aguenta, né? Aí é fogo na roupa. Mas ele é altamente também impositivo, ele tem uma Tá tendência à imposição. Ao impositivo daquilo que ele acha que é o certo, daquilo que ele acha que é o correto. Ele tem um grande senso de justiça, um senso de justiça dele. Ele vai querer proteger os pobres e oprimidos que são os amigos dele. Então vai enfrentar, você passa até vergonha. Uma vez tinha uma amiga, a gente estava comendo no restaurante e estava demorando muito para comer, a gente estava com fome e tal. E ela levantava e ela brigava com o gerente, falava, não, para, deixa quieta, não precisa disso, eu ficava com dó dos caras, né? Mas ela ia, não, mas é absurdo, aqui essa hora, a comida não sendo servida. Ia lá e brigava, desse tamanhozinho assim, né, a pessoa. Mas parece que fica gigante, né? E o povo obedece, né? Que você vê aqueles homão grandão, mas gritando, brigando com o povo. Raspando o pé. Garnizezinho raspando o pé. Se fosse pensar no cachorro, seria aquele... Pincher. O pincher seria o colérico e talvez o melancólico seria aquele meio caidão, assim, que... E o pitbull é o quê? Pitbull é mistura de tudo. Pitbull é artificial. Agora sanguíneo é a lata, né? É aquele que você chama, o colérico, ele gosta, ele tem a tendência, ele gosta de comandar. Ele gosta de comandar as coisas. Vamos fazer. Eu estava no trânsito em São Paulo na segunda-feira, né? Naquela zona que estava lá. Daí eu parei uma hora no carro. Falei, enjoei, ficando andando distante, parei o carro aqui. E fiquei vendo aquele trânsito, o carro pra cá e pra cá parado, ninguém andava pra frente e pra trás. E o povo tudo com o carro ligado, eu parei, desliguei, né? Daqui a pouco eu vejo uma moça saindo no meio da chuva. A gente aguarda os braços pra lá. Essa é colérica, né? Então, e bota o carro pra lá e faz o carro pra
mandar de novo? Só um Aqui é trabalhando, descansando aqui. Não, pode ligar esse cara sair desse lugar. Aí que a gente vai virar agora. Voltou O pessoal nem via, ela escutava. E não tem medo de fazer as coisas, né? Não tem medo de fazer as coisas. Vai e faz, né? No método consequência. No método consequência. E uma pessoa que eu não vou contar quem é porque está gravando, mas eu conheço muito bem, trabalhava comigo, uma vez estava lá no proprietário rural, trabalhava com restauração florestal, e aí a gente deu lá os morões de cerca, para fazer a cerca na mata ciliar, né? E era para fazer morão de cerca comprado para aquilo, novo, dinheiro público, dinheiro do FEIDO. E ela chegou lá para fiscalizar a área, para ver como é que estava, o cara tinha usado os morões de cerca na casa dele, e ia botar os morões velhos na cerca. Era, sei lá, tinha botado uns 50 morões em volta da casa dele. E ela falou pro cara que tinha que tirar. Não, isso é absurdo, não pode, isso é dinheiro público, é dinheiro do projeto, você não pode usar o dinheiro. Então, senso de justiça. Não, mas já coloquei, já tá tudo em pé lá, só falta socar, não estava socado ainda, né? Só estava em pé. Então, 2,5 metros de morão colocado no chão, só é pesado aquele negócio, né? Não, você vai ter que tirar, não sei o que, não sei das coisas. Não vou. Ah, vai, a gente não planta mais aqui. Ela arrancou todos. Você que tem metido fogo na senhora. Ela foi lá e arrancou tudo. Esses morão daqui. Arrancou todos os morão lá. Depois não ficou sem andar lá. Mas arrancou tudo. Hoje está jurado de morte faz 15 anos. Então assim, faz onde acontecer. E assim, é impositivo. E o que acontece com uma pessoa que é muito impositiva e que tem muita essa energia? Bota lá o fogo, você imagina lá no mamoeiro lá, eu olho lá e vou. O que acontece com quem está no meio? Queima. Você passa por cima. Então o risco do colérico é passar por cima, atropelar. E os outros vão ficando para o lado, para trás, porque você vai fazer. Né? Então esse é um grande risco do colérico. E como é que ajuda a desenvolver o sujeito cheio de energia desse tipo que passa por cima dos outros? Melhora um pouco isso daí, tá? Melhora. Se você trabalha junto ou Tá educando o paladar, né? Principalmente se você trabalha com desafios realmente difíceis para eles, quase impossíveis, para ele baixar um pouco a bola. Então, dá desafios difíceis para ele, aquela coisa que ninguém consegue fazer mesmo, e nem ele, ou que ele vai demorar muito para fazer, para gastar energia, né? Vai precisar pedir ajuda, vai precisar fazer desse jeito, né? E se você é colérico, baixa a bola um pouco, porque ninguém vai dar conta de acompanhar, né? Você não é tão bom assim também. Então esses são os 4 temperamentos. E assim, num grupo, vamos olhar agora, assim, num grupo, você vai juntar um grupo, porque esse grupo sempre tem os 4. Então você chama lá as pessoas para fazer. Quem que dá a ideia, então, vamos fazer um trabalho. O sanguíneo. O sanguíneo vai lá dar a ideia. Isso. Aí você precisa organizar. Como é que ajuda os outros? O fleumático vai ajudar no planejamento, organizar. Né? O colérico executa. Né? Quem vai achar os defeitos? Plano B. O que vai acontecer se não der certo aqui? E agora vai lá a colérico que faça. No edital, então, tem que... Então, assim, num grupo você consegue, se tiver os 4 temperamentos, você consegue juntar forças para aquilo. Né? Para conseguir fazer. E aí você tem um grupo muito famoso chamado Madagascar. Tem os 4 do Madagascar. Tem os 4 temperamentos. Girafa, Hipopótamo, leão e o Mel, Alex. Quem é a girafa? é o melancólico. Melancólico. A hipopótamo, mais redondinha, né? Aromático. Toda metódica, beleza. A zebra, né? O colérico, leão, né? Toda hora explode, daquela explosão. Né? O arquétipo tá aí, né? Na nossa vida. Algumas dicas para ajudar você a identificar o seu temperamento. Primeira dica, então, é a idade. Lembra dos 9, 10 anos? Porque como a gente vai ficando mais velho, vai misturando a alta educação, a gente não percebe tanto que a gente é. Então, lembrando daquela idade, qual era a mais predominante dos 4? Isso é uma primeira dica. Segundo, eles têm essa sequência. Então, eles são normalmente vizinhos. Então, normalmente, eu tenho esse com esse, então, o primeiro e o segundo, ou esse, ou esse, ou esse. Assim, é meio esquisito.
Tá? Então a outra dica é, Escreve. se eu acho que eu não sou nada colérico, provavelmente eu sou fleumático. Predominantemente. Aí eu posso ser um fleumático mais melancólico ou um fleumático mais sanguíneo. Se eu falo, não tem nada de melancólico. Provavelmente eu seja um sanguíneo. Um sanguíneo mais para colérico ou um sanguíneo mais para fleumático. Aí eu preciso descobrir o que eu sou. Então o oposto, se eu não sou isso, aí É o a contrário. característica. E às vezes o fleumático ele se acha colérico porque ele explode às vezes. Ou porque ele é ranzinza. Mas o fleumático ele é ranzinza com coisas que tiram ele do conforto, da rotina. O colérico é sempre estressado, ele é sempre assim, né? Ele é sempre com os olhos bugalhados ali de fogo. O fleumático não, o fleumático é só quando tira ele da rotina. Então cuidado não confundir. Porque explode. Porque você explode, você fica bravo. Pera, fica bravo por quê? Não, porque a comida atrasou. Então, ou porque você fez mudança. Toda hora chegou com uma ideia nova e o cara dá porrada em você. Tem mais a ver com o fleumático. O colérico se irrita mais por lentidão, por uma coisa assim, né? Vamos logo, vamos sair logo daqui, vamos fazer logo, vamos, filho, você tá vendo a bagunça que tá aqui? Né? O colérico é assim.